Prazer, Anete. Obrigada, é sempre bom estar aqui. E hoje, como a gente já falou no comecinho, trago a pergunta: por que procrastinamos? Por definição, procrastinar é sempre adiar algo que você precisa fazer de todo jeito, né? Esse tipo de atitude, ela é constantemente associada à preguiça ou àquela enrolação chata. E certamente, pessoas que tendem a procrastinar mais, né, gera até uma certa angústia, tanto em quem procrastina muito, e em quem também está vendo aquela pessoa ali enrolando, então precisando fazer alguma tarefa e não consegue dar conta, né? Mas hoje eu vou fazer um convite. E se a gente observar a procrastinação como talvez um sintoma relacionado às nossas emoções e aos nossos comportamentos, e não apenas como uma má vontade nossa ou da outra pessoa com quem a gente convive, né? Antes de seguir, vale a gente diferenciar que uma coisa é você adiar uma tarefa para realizar outra que é prioridade ali no momento, né? Talvez ela seja mais importante em uma determinada situação, mas no caso aqui, o que eu trago é quando, com certa frequência, a gente deixa sempre para depois, a gente acaba atrasando alguns prazos ou então afetando momentos da nossa rotina por conta da procrastinação, né? E existem inúmeros motivos para procrastinar, só que alguns são muito comuns e não é tão fácil assim de você associar isso à procrastinação em si, né? Por exemplo, se você está com medo ou muito ansioso com o resultado de um exame, pode ser que você adie ao máximo marcar um horário para poder fazer aquele exame. Isso já aconteceu com você? Ou então, se você está com o corpo muito cansado e você está ali enrolando ao máximo para poder dar aquele faxinão na casa que precisa ser feito naquele final de semana, né? Ou então ainda, se você se sente inseguro ou incapaz de passar em uma prova importante, será que não vai ser mais difícil de você focar nos seus estudos e adiar ao máximo começar esse momento? Por último, um outro exemplo: se você está preocupado com o rumo que uma conversa pode tomar, pode ser que você adie ao máximo falar sobre isso com a pessoa, né? E meu objetivo, citando esses exemplos, não sei se você se identificou com algum deles, foi justamente para ilustrar que muitas das nossas ações cotidianas, né, se elas vistas superficialmente, elas podem mesmo parecer uma enrolação ou uma mera falta de vontade sua, mas tem sempre nem sempre, né, essa justificativa reflete a realidade que você está vivendo. E isso ocorre porque grande parte dos nossos comportamentos são motivados pelo que a gente sente diante de uma situação, né? Já que uma mesma situação pode despertar diversas emoções, como os exemplos que eu citei lá em cima, né? Às vezes você demora muito para fazer alguma coisa porque você está, na verdade, inseguro, preocupado, com medo, ansioso, e isso faz muita diferença na hora de você se movimentar para agir, né, diante de uma certa situação. Então, quando a gente adota uma postura mais investigativa diante dos nossos comportamentos, né, ao invés de só rotular aquilo como é preguiça, é falta do que fazer, é só falta de vontade, a gente acaba sendo mais assertivo em pensar em estratégias para agir de uma maneira diferente, né? Fato é que as nossas emoções vão afetar em muito a qualidade da nossa presença e a conexão com determinada tarefa que a gente precisa fazer, por mais banal que essa tarefa seja, como, por exemplo, faxinar a casa no final de semana, né? Em resumo, gente, se você percebe que você está procrastinando muito as demandas do seu dia a dia, isso é um sinal de alerta que requer a sua atenção. Olha para isso com mais cuidado, né? A procrastinação, com frequência, ela acaba despertando outros sentimentos, né? Como o de ansiedade, a frustração, a angústia, justamente porque quando a pessoa começa a sofrer prejuízos na rotina, né, a consciência de que você precisa resolver determinada coisa, né, de que as obrigações estão aí, você precisa dar conta daquilo, e isso não está sendo cumprido, isso vai gerar um certo nível de sofrimento que, se a gente não cuida, acaba escalonando, né? E é uma frustração que afeta tanto o procrastinador como quem vive com quem procrastina, né? Porque às vezes a pessoa depende ali da atitude do outro e essa atitude não acontece e aí vai acumulando essas frustrações. Então,
O meu convite hoje para você, né, ao longo da sua semana, vai observando aí, quando você notar esse movimento, né, de postergar os seus afazeres, se questiona sobre isso, né? Nem sempre estar com preguiça ou eu só estou cansado, né, é a resposta única para as suas ações, né? Só que quando a gente adota esse olhar mais curioso e mais investigativo para os comportamentos, isso vai te dando informações e descobertas valiosas sobre si e assim te ajudar a lidar melhor com os desafios, né? Então eu devolvo aí a pergunta. A partir dessas informações que agora você tem, por que você acha que você está procrastinando essa tarefa que está aí, ó, enrolando e ainda não foi feita? Será que tem outra resposta?